grande prazer que a Comissão Especial de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB São Paulo recebe todos vocês para esse evento e recebe principalmente aqui os nossos expositores do seminário Questões Práticas da Uso Capião no Registro de Imóveis. Okay? Nós temos como expositores hoje a doutora Amanda Gil, que é integrante da nossa comissão, não é advogada especializada em direito notarial e registral imobiliário, com expertise em regularização fundiária, membro da Comissão de Direito Notarial e Registro Público da OAB e autora de diversos livros e artigos. Temos aqui à nossa direita também o doutor José Renato Freitas Nalini, que é o oficial substituto do 9º Registro de Imóveis da capital. Tem também diversos títulos, mas preferiu não expô-los. Temos aqui à nossa esquerda o doutor Júlio César Sanches, advogado militante, mestre na Unixul, doutorando pela PUC São Paulo, coordenador de cursos de pós-graduação e cursos preparatórios para a OAB São Paulo, e em Direito Civil e Processo Civil em Palmas, Tocantins, e professor universitário. O doutor Júlio César Sanches é bastante conhecido de todos, uma vez que ele ministra muitas aulas por aí, tem seu próprio instituto, enfim, a gente o conhece de longo tempo. Muito bem, eu queria aproveitar para convidá-los também para o nosso 4º Congresso de Direito Notarial e Registros Públicos, que será realizado agora no dia 7 e 8 de dezembro. É uma sexta e um sábado. Tá? Será realizado aqui na sede nova da OAB, no auditório lá da sede. Nesse congresso, no dia 7, que é uma sexta-feira, o congresso vai começar por volta de 9 horas da manhã, né? E nós teremos lá uma primeira apresentação, que é responsabilidade civil dos notários e dos registradores, que terá como expositor o doutor desembargador Ricardo Henri Marques Dipp e como debatedor a doutora Mirela D'Angelo Caldeira Fadel. Em seguida, teremos o painel sobre alienação fiduciária de bem imóvel em garantia, que nós teremos como expositor o doutor Alberto Gentil de Almeida Pedroso, juiz de direito, e como debatedor o doutor Flaviano Galhardo, registrador de imóveis. À tarde, nós teremos um painel, as arrematações judiciais e extrajudiciais à luz do direito notarial e registral, apresentado pela doutora Jorge Félix Ferreira de Souza, e tendo como debatedor o doutor Ivan Jacopetti do Lago. E fechando ali o primeiro dia, o dia 7 de dezembro, teremos um painel sobre REURB, Direito Real de Laje, condomínio de lotes, loteamento de acesso controlado e condomínio urbano simples. Nesse painel estarão o doutor Renato Góes e o doutor Pedro Cortes, tá? Tendo como expositor também o doutor Eduardo Tristão. Então, vai ser um congresso muito interessante, muito importante, e nós temos também, no sábado, diversas atividades. Mais para frente, eu direi aqui para vocês quais serão os painéis do sábado. Contamos com a presença de vocês todos lá. Muito bem. Dando início, então, ao nosso evento de hoje, Questões Práticas da Uso Capião nos Registros Públicos, começaremos, então, com a exposição da doutora Amanda Gil. Boa noite a todos. Um prazer tê-los conosco. Obrigada pela presença. Numa sexta-feira à noite, a gente sabe que a cidade de São Paulo não é um dos lugares mais tranquilos para se trafegar nesse momento. Peço desculpas pelo pequeno atraso, a gente acabou sendo pego aí na consolação, mas espero que vale a pena para vocês estarem aqui conosco, que a gente possa contribuir de alguma forma aí para o aprimoramento dos conhecimentos. Faço parte da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos, aqui da OAB São Paulo, sou advogada. Nós tivemos, ao longo do ano de 2018, algumas oportunidades de tratar da uso capião extrajudicial, no seu processamento agora pela via extrajudicial. Ficamos felizes em poder encerrar
o ano com essa última palestra tratando aí das questões práticas do processamento da usucapião no registro de imóveis. Contamos com a presença aqui do Dr. José Renato de Freitas Nalini, substituto do 9º Registro de Imóveis da capital, parceiro de trabalhos, temos realizado alguns trabalhos naquela serventia com êxito. Agradeço também a presença do Dr. Júlio, agradeço ao Dr. Mauro pela oportunidade de sempre. E vamos lá. A gente está prestes a completar o primeiro aniversário da edição do provimento 65 do CNJ, editado em 14 de dezembro de 2017. Embora o processamento extrajudicial da usucapião tenha sido previsto no novo Código de Processo Civil, que incluiu o artigo 216-A na Lei de Registros Públicos, a gente sente que somente com a sua regulamentação pelo CNJ houve uma efetividade prática nessa questão processual no registro de imóveis. Eu faço só um adendo, a gente gostaria de fazer uma coisa um pouco diferente, e o doutor Renato e eu combinamos aqui quase um diálogo, para não fazer uma palestra maçante. A nossa ideia é realmente trazer uma troca de ideias, que, ao final, será complementada aí com os saberes do doutor Júlio César. Mas, apenas para delimitar o tema, nós vamos tratar da usucapião de bem imóvel. A usucapião é um instituto que pode ser também utilizado para bens móveis, e em área urbana. Então, nós estamos delimitando o tema para que a gente se situe aí dentro do contexto. Boa noite. Eu agradeço mais uma vez à OAB pelo convite. Já é a segunda vez que eu participo de um debate junto com os advogados, e o que a gente percebe é que a figura do advogado é a essencial no processamento da usucapião, seja judicial, seja extrajudicial, mas com essa explosão de informações que começou com o debate da nova lei, discutia-se se era uma nova modalidade de usucapião, e acho que hoje o ponto pacífico é que não se trata de uma nova modalidade de usucapião, e sim de um processamento extrajudicial da usucapião, que é um instituto dos mais antigos do direito civil. E, como sendo usucapião figura do direito, instituto do direito, o advogado será sempre o condutor principal e indispensável para a realização e alcance desse direito. Então, acho que a nossa palestra hoje foi para demonstrar a relevância do advogado, da pessoa do advogado, no diagnóstico do caso concreto, nessa entrevista com o cliente, que o advogado é o primeiro juiz natural da causa, é aquele que primeiro atende o caso, que primeiro vai sentir se o pedido do usuário, do cliente, trata-se ou não de caso de usucapião, é aquele que vai identificar a modalidade da usucapião, é quem vai reunir o conjunto probatório que vai levar ao convencimento dos demais agentes, quem vai orientar a elaboração dos trabalhos técnicos indispensáveis para a formação dos documentos que serão processados perante o registrador de imóveis, vai orientar o tabelião de notas para elaboração da ata notarial, também documento indispensável para o processamento extrajudicial, fará as pesquisas das pessoas envolvidas nessa ação, nesse processo, uma vez que a usucapião pressupõe uma lide. A usucapião pressupõe a extração de um direito e o ganho de outra pessoa. Então, estamos falando de um procedimento extrajudicial novo, porque há supressão de direito. Os procedimentos extrajudiciais anteriores, eles eram puramente administrativos, onde eram reconhecimentos de direitos onde não se havia perda. E, nesse caso, há. Ao momento em que você reconhece a ocorrência do usucapião em favor de alguém, você automaticamente reconhece a perda de propriedade de outra pessoa. E é nesse contexto que a gente está tentando
colocar o usucapião extrajudicial não como um processamento matemático de cumprir requisitos, e sim um processamento jurídico de formação de conjunto probatório capaz de convencer todos os agentes envolvidos, o engenheiro, tabelião e o registrador, no final, nunca se esquecendo que esse processamento poderá não acabar na instância extrajudicial. Esse processamento poderá seguir o rito judicializado, ele poderá ser judicializado. Então, cabe ao advogado, lá no começo, na entrevista com o cliente, no estudo da causa, traçar uma estratégia jurídica capaz de ser sustentada até o final em eventuais impugnações que dependerão de reconhecimento judicial no caso de conflito real, de contestação contra o pedido, né? Então, acho que o que a gente queria traçar nessa nossa palestra é esse fio condutor que o advogado será no processamento, na condução e na elaboração, orientação dos demais profissionais na elaboração dos documentos necessários e na reunião das provas que serão apresentadas ao registrador para convencê-lo da ocorrência da usucapião. Esse seria, acho que, o contexto de forma geral. Pois bem, então, o nosso objetivo aqui é enaltecer, então, a responsabilidade do advogado na condução desse processo extrajudicial. A gente sabe que a usucapião é a mesma, o que já existe desde o direito romano. O que há de novidade é o seu processamento diretamente no cartório agora. Nós entendemos, inclusive, aí com a participação do registrador, que a figura do advogado é essencial para o sucesso do procedimento. Nós não vamos nos ater aqui em caracterizar e conceituar o usucapião, porque acredito que os senhores devem estar acostumados ou conhecem o Instituto de longa data. O que a gente pretende trazer é mesmo essa aplicação prática e o dia a dia dessa experiência que tem sido feita nesse primeiro ano de efetividade nos procedimentos internos no cartório. Mas apenas para situarmos e nivelarmos os conhecimentos, a gente quer resgatar aí a figura da usucapião em si. Então, é uma forma de prescrição, né? Perda de direito de alguém para que outro o obtenha. O Código Civil traz no artigo 189 o que diz ser prescrição, ou seja, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos a que se aludem os artigos 205 e 206 do Código Civil. O que quer dizer isso? O direito não socorre quem dorme, né? Então, um titular de direito perde em desfavor de si a sua propriedade em favor de outro que o obtém face ao exercício da posse ad usucapione. Então, apenas tem uma frase boa de Benedito Silvério, aí, quem não conhece a obra é imperdível para quem quer se aprofundar nos conhecimentos teóricos aí da usucapião, que diz que a prescrição no direito romano significava a extinção das ações reais ou pessoais por falta do exercício do direito durante certo prazo. Então, o proprietário não cuidou de manter a sua propriedade. Na usucapião, ao mesmo tempo em que se opera a aquisição do domínio em favor do possuidor, extingue em relação ao proprietário. Considerando aí a finalidade da usucapião, então, é a de demonstrar a efetividade do exercício da posse, que vai garantir aí ao detentor dessa posse com animus domini o direito real de propriedade, com a observância aí dos requisitos específicos de cada modalidade. Então, o advogado deve estudar o caso e enquadrar a situação concreta dentro de uma das modalidades em que a nossa legislação permite. A gente estava conversando que, geralmente, o advogado não se dá conta da responsabilidade, porque o cliente, às vezes, chega e fala: doutor, eu tenho aqui um caso de usucapião, quero que o doutor faça para mim. E a gente ouviu uma palestra hoje pela manhã, numa oportunidade também, sobre o usucapião, e que a gente tem que, como advogado, tomar cuidado, porque o cliente é o nosso cliente, né? Então, nós, advogados, não somos o cliente dele. A gente não necessariamente fala: olha, sinto te informar, mas não é usucapião.
Então, essa cautela e essa responsabilidade ética mesmo de atuação no enquadramento da situação, eu acho que ficou muito enaltecido aqui, porque o trabalho preliminar antes do protocolo, acredito que é fundamental para o êxito do processamento. Acho que, ouso dizer que muito mais do que no processo judicial. Eu acho que a responsabilidade do advogado na condução desse processamento extrajudicial ela é maior, porque envolve muitos gastos, né? Ata notarial, a gente vai ver logo adiante, preparação de documento técnico, que às vezes na justiça contenciosa pede-se o perito pela justiça gratuita. Então, é uma série de questões que devem ser pontuadas para que se chegue à conclusão de que o processamento deve ser extrajudicial. Trata-se de forma originária de aquisição de propriedade, né? É o entendimento majoritário da nossa doutrina, de que não há necessidade de vínculo com o titular de direito real inscrito no registro de imóveis, né? Então, o exercício da posse ele não precisa de vínculo e de liame com nenhuma situação jurídica consolidada no registro de imóveis. Depois a gente pode disponibilizar a apresentação, não vou me ater a ler especificamente tudo que está contido, mas a comissão fica à disposição para fornecer para quem tiver interesse. Alguma consideração? Algo que a gente sempre tem que ter em mente é que a usucapião extrajudicial é uma faculdade do advogado. Nem sempre a via extrajudicial é a mais indicada. Num histórico de posse conturbada, num histórico onde sabe-se que haverá contestação, e essa usucapião dependerá de julgamento, não me parece razoável, não me parece economicamente inteligente desenvolver todo o processo extrajudicial, com gasto com técnico, ata notarial, custas de processamento no registro, elaboração de documentação, sendo que o registro de imóveis está impedido de julgar um conflito. O registro de imóveis apenas reconhece uma usucapião onde não há conflito, onde o proprietário não se opõe ao reconhecimento pedido pelo possuidor. Havendo esse risco, não vou falar em risco, mas o advogado, percebendo que o caso envolverá conflito, talvez não valha a pena iniciar extrajudicialmente, e sim solicitar que isso seja julgado numa ação de usucapião judicial no Poder Judiciário mesmo. Isso, então, deve ser feito mediante aí uma análise, um estudo do caso, a partir da situação trazida pelo cliente. Então, a definição da modalidade de usucapião, ela acontece nessa fase preliminar, onde também apura-se a viabilidade do seu processamento pela via judicial ou pela via extrajudicial. E a definição dessa modalidade ela é importante porque ela vai refletir no andamento de todo esse processamento na via extrajudicial e até o alcance das provas que serão produzidas. Então, a gente tem no diploma legal brasileiro diversas modalidades que têm peculiaridades distintas, que não vamos nos ater aqui, porque a gente quer mesmo focar nesse processamento no cartório, mas que é o que vai nortear a condução do processo até o final. Então, uma usucapião ordinária, que se baseia em um justo título e boa-fé, ela vai dispensar, por exemplo, a notificação desse titular que outorgou o documento. Então, o reflexo e o alcance que isso vai trazer em todo o procedimento é fundamental que se apure nesse momento preliminar, para que lá na frente você fala, pô, registrador, mas você vai notificar, não vai notificar? Cabe ao advogado já delimitar e saber o que a definição dessa modalidade vai implicar na condução do processo. Nós conversávamos outro dia sobre uma situação em que, por exemplo, o morador, o detentor do direito de posse, tem 30 anos de exercício possessório, mas se optar pela modalidade constitucional, deve-se apurar aí os 5 anos dentro da vigência da Constituição Federal. Não adianta eu falar, eu exerci a posse de 1970 a 1975. O tempo
a lei rege, né, deve ser regida à época do exercício da posse. Então, se eu quiser provar esse exercício de posse em 5 anos, que sejam dentro da vigência da uso capião especial constitucional. Uma das características da uso capião é que a gente trata de um fato passado, é uma ação retroativa. A gente tenta analisar algo que ocorreu no passado. E a escolha da modalidade depende da história do caso concreto. Você não consegue aplicar uma uso capião constitucional justificando que a posse começou em 70, quando a Constituição ainda não tinha sido promulgada. Ou querendo usar os fundamentos da 10.257, que é o Estatuto da Cidade, que regulamentou a Constituição antes também de uma posse iniciada na década de 90. E assim por diante. Eu acho que a gente sempre tem que se ater ao caso concreto, analisando o caso concreto, o início da posse, as justificativas da origem dessa posse, para aplicar ao caso concreto a modalidade adequada. E, a partir dessa adequação, iniciar a construção do conjunto probatório e a argumentação da petição inicial, porque também não se trata de um pedido onde o registrador se atém à mera análise e confronto de documentos. O registrador precisa ser convencido da ocorrência da uso capião. Como no judiciário, o juiz vai precisar ser convencido do direito, no registro de imóveis também há necessidade desse convencimento. E a petição inicial faz esse papel de conduzir o leitor, o receptor dessa petição inicial, no caso o registrador, ao direito que se pede. Então, a petição inicial tem que ser uma petição com uma construção lógica capaz de quem chegar ao final dela reconhecer que ocorreu aquele direito em favor daquele requerente. Então, não se trata de um mero protocolo de documentos, e sim de um convencimento da ocorrência desse fato que se... Queria cumprimentar o doutor Júlio. Beijo no coração. Amanda. Prazer tê-lo conosco, doutor. Obrigada. Então, a gente gostaria de frisar que, principalmente no processamento extrajudicial, a figura central condutora do advogado é fundamental para a condução com êxito aí do final que se procura. Então, tudo começa com essa interlocução com o cliente, que às vezes já chega com a receita do bolo pronta, né? A gente, como juiz natural primeiro da causa, precisa analisar com cautela para, de repente, não ser induzido a uma situação de exercício de posse fragilizada que poderia ser solucionada por um outro instrumento jurídico. Então, com essa análise documental, com essa análise da história mesmo, cada situação envolve uma história de vida, muitas vezes, né? A gente tem eu tenho um caso em específico que, simplesmente, a cliente, ela falou, eu moro há 50 anos lá. Mas, ótimo, a gente se convence até você sentar e começar a escrever. Tá, ela mora há 50 anos lá, tá, mas o que eu preciso para convencer o registrador, para que o tabelião se sinta seguro de atestar que essa posse tem a posse ad uso capionem, assim, a posse de dono, se ela não está lá porque ela acha que o tio emprestou para ela há 50 anos. Então, existe aí uma responsabilização ética do advogado para caracterizar o exercício da posse como se dono fosse. E aí, então, defini-la dentro de uma das modalidades previstas na legislação. E aí isso pode ser corroborado com os documentos que são necessários para que o procedimento tenha andamento. Então, a gente tem na lei a exigência de apresentação das certidões dos distribuidores cíveis e federais, que não devem trazer nada que diga respeito à contestação da posse. Então, existindo uma reintegração de posse, existindo algo que descaracterize essa posse de dono, isso a gente já tem que ficar com olhares atentos para saber que, de repente, não é o instrumento jurídico adequado. Exige-se a necessidade do advogado de ter uma tratativa técnica com o engenheiro,
porque a gente vai verificar que um dos requisitos é a apresentação da planta e do memorial descritivo que caracterize aí o imóvel a ser usucapido, até para a identificação de imóveis confrontantes, se de repente não há alguma interferência em vizinhos, tomar cuidado com interferência em área pública, para que não haja possíveis contestações e impugnações adiante. Eu acho que a gente deveria entrar agora já na parte do processamento e da formação do documento necessário para ingressar no registro de imóveis. Como a gente iniciou, e a gente vem frisando da relevância do advogado como o agente que determinará a estratégia. Uma vez identificada essa estratégia, o advogado já pode solicitar ao engenheiro, sempre haverá necessidade de ter um trabalho técnico para a identificação do objeto a ser usucapido. Algumas aparentes dispensas da planta se deve ao fato de tratar de imóveis que têm origem em trabalho técnico. Então, o provimento traz uma dispensa de planta para imóveis que tenham origem em loteamentos registrados ou em condomínios devidamente instituídos. Percebe-se, então, que, nesses casos, já existe um trabalho técnico que deu suporte ao registro imobiliário, então não há uma dispensa de uma identificação técnica do objeto. Há, na verdade, uma possibilidade de se emprestar aquele trabalho já registrado. Não havendo esse trabalho técnico já registrado no cartório de registro de imóveis, deverá, então, o advogado solicitar algum profissional com capacidade técnica para esse tipo, engenheiro, arquiteto, elaborar a planta do objeto. Essa planta também ela tem que ter características próprias. Aqui a gente não está necessariamente querendo regularizar uma edificação, apesar da edificação ser prova e ser muitas vezes a causa da usucapião, mas o que pretende-se é extremar esse imóvel de outros. O objetivo desse trabalho técnico do engenheiro é posicionar o lote, o terreno, demarcar as divisas do terreno. Claro que a edificação existente no terreno, muitas vezes ela faz prova porque ela demonstra a longevidade dessa posse. É útil trazer essa edificação, as áreas construídas? É muito útil. Pode-se usar o usucapião para também regularizar edificações, tanto que o provimento está até dispensando que esse trabalho seja acompanhado com o famoso habite-se. Então, o provimento dispensa se tiver algum técnico que atestou a existência de uma edificação com X metros quadrados de área construída, em cima de um terreno com as determinadas características, mas o objeto da usucapião é o conjunto, é aquele terreno extremado dos demais, com distância da esquina. Quem está acostumado a trabalhar no município de São Paulo sabe do critério que a prefeitura tem para analisar as plantas, e ela faz a sobreposição com o mapa oficial da cidade para verificar se essa usucapião não adentra no logradouro público, não adentra em áreas públicas, em parques, em áreas verdes, onde a usucapião, por óbvio, é indeferida. Não se pode usucapir área pública. Agora, esse trabalho já chega nesse momento, poderia até indeferir um pedido de usucapião. O próprio advogado identificou que ali se trata de uma área pública, ele já nem convém fazer esse pedido, nem convém pedir a lavratura de uma ata e submeter isso à análise do registrador. O próprio advogado já seria capaz de identificar que aquela área é insuscetível de usucapião. Mas essa planta aqui no município de São Paulo vai ser analisada com esse conjunto de técnicos municipais para verificar se não há invasão em áreas públicas, além dela ser também utilizada pelos confinantes para verificar se as divisas dos imóveis confinantes estão sendo respeitadas. Isso, a gente falou só da planta, que seria o primeiro trabalho técnico após o convencimento do advogado de que aquilo é um caso de usucapião. Pois bem,
Então, seguindo aí o passo a passo, a gente veja que a gente nem deu início ao processo propriamente dito, porque o processo extrajudicial da usucapião tem início com o protocolo do requerimento no registro de imóveis. Nós estamos ainda tratando dessa etapa preliminar, que, a nosso ver, é de fundamental importância para o êxito do procedimento. Então, havendo esse convencimento da aplicabilidade do cabimento da usucapião, havendo esse trabalho técnico de verificação sobre interferência em vizinhos, sobre interferência com área pública, sempre em conjunto com um profissional habilitado para isso, a gente chega na fase bastante importante, que é a da lavratura da ata notarial. A ata notarial, escritura feita por tabelião, que tem fé pública para atestar tempo de posse, comprovar o exercício da posse. E a gente chega num momento aqui de hoje estar vivendo uma situação mais pacificada, mas que, com o surgimento da usucapião extrajudicial, gerou uma certa confusão até entre os advogados, porque alguns achavam que chegava no notário, o notário já ia fazer usucapião, e que a ata notarial por si só já era garantia de sucesso da usucapião, que depois ia ser protocolada. A gente sabe de casos, o doutor Renato vai, por favor, depois compartilhar conosco, de protocolo da ata, simplesmente, no registro de imóveis. Então, isso tudo vem sendo maturado aí, mas a gente sempre vai aprendendo. A ata notarial, ela também precisa da atuação do advogado como coadjuvante aí para o tabelião fazer sua lavratura. A gente entende que um requerimento para que essa ata seja feita é importante para subsidiar aí o convencimento do tabelião. Então, o advogado deve direcionar e indicar, por exemplo, a modalidade de usucapião pretendida. Já deve apresentar documentos que ajudem o tabelião a se convencer e formar o seu convencimento quanto à aplicabilidade da usucapião. E assim, a gente ouve muito falar, mas tem tabelião que não faz ata notarial. O tabelião não pode se negar a fazer. Existem situações em que ele é impedido e que ele pode não estar convencido de que trata-se de uma situação de usucapião, mas, a meu ver, isso deveria ser justificado por escrito, por exemplo. Uma recusa simplesmente não pode ser arbitrária, né? Então, o advogado estando seguro e firme, acho que esse convencimento do tabelião fica facilitado. É um tema bem delicado de se colocar opinião, e que eu acho que a ata notarial ela não é o documento que julga o reconhecimento da usucapião. Ela é mais um dos documentos que serão submetidos ao registrador imobiliário para se convencer da ocorrência do tabelião. Do registrador. O tabelião ele empresta a fé pública dele, ele tem uma relevância tremenda em atestar o estado atual da posse. Por isso que as atas, apesar de não estar obrigatório no provimento, a vistoria do tabelião no local usucapiendo, para reconhecer que aquela mansidão alegada pelo possuidor, ou de que aquela construção, ou de que aquele local de fato existe, é de suma importância. Não basta que o advogado leve documentos para o tabelião atestar a existência de documentos. Eu acho que esses documentos, se eles são originais, eles podem ser apresentados diretamente ao registrador. A função, ao meu ver, principal do tabelião são sensoriais. É a visita ao local, é aquela sensação de que naquela posse, naquele momento, naquele local, não há algum conflito e que, de fato, o possuidor exerce, pelo menos naquele instante, aqueles requisitos de proprietário. Ele tem acesso livre ao imóvel, ele estava com a chave, ele conhece o vizinho, ele apresentou a casa, os senhores foram convidados a entrar na casa, ele deixou tirar fotos, o local existe, ele foi bem recebido pelos moradores, ele é reconhecido pelos vizinhos.
porque no judiciário tem o oficial de justiça ou o perito que vai lá no local para reconhecer isso. No procedimento extrajudicial, eu entendo que ficou essa função para o tabelião, de se deslocar ao imóvel usucapiendo e ter aquela sensação sobre essa posse mansa e pacífica que será alegada para o reconhecimento da usucapião. E ele vai retratar isso na sua ata, com a sua fé pública, de que compareceu ao local e aquela sensação de que o imóvel estava, de fato, sendo possuído por quem requereu, ele teve, pelo menos naquele momento. Então, quando se fala que o tabelião atesta o tempo de posse, o tabelião não estava lá 20 anos atrás, ele não pode garantir que aquela posse ocorreu da forma como a pessoa está requerendo, mas ele pode sim atestar que naquele dia que ele fez aquela visita, havia uma sensação de pacificidade lá, que não havia conflito e que a pessoa era reconhecida, ele pode fazer entrevista. Então, é um conjunto probatório que vai trazer uma tranquilidade para o procedimento de que não há um conflito e que aquela usucapião ela não é meramente documental, não é uma usucapião tabular, e sim uma usucapião fática, afinal estamos falando de posse exercício de fato de alguns dos direitos inerentes à propriedade. E acho que isso é uma das funções principais do tabelião e uma das coisas mais difíceis de se provar no processo de usucapião. O ânimo de dono, essa tranquilidade da posse e talvez com algum olhar especializado já tentar emitir opiniões do tempo dessa posse, com aparências desse tempo, mas o tabelião não pode garantir que o possuidor está lá há 20 anos. Ele não tem como, ninguém teria como, a não ser alguma perícia muito especializada, poderia fazer esse tipo de garantia de prova, mas o tabelião ele tem que emitir essa opinião de sensação. Naquele dia, a posse era mansa, era pacífica, ele foi reconhecido como dono, ele me apresentou ao imóvel, ele me apresentou aos moradores, se for possível, e isso vai trazer um ambiente de segurança para o registrador, a hora que ele receber, com aquela declaração de fé pública, que o notário atestou em loco essa tranquilidade da posse, ele vai tramitar isso com muito mais segurança e analisar, sim, de fato, agora só os documentos. E, de qualquer forma, eu ressalto a importância da atuação do advogado. A necessidade de um entrosamento, de que se converse sobre o caso, de que o advogado direcione aí até para o convencimento. O advogado, diferente do juiz, é figura parcial no processo, certo? Ele entendendo que o seu cliente tem o direito, acho que dentro das provas legais e dos institutos em que podemos nos valer, deve atuar aí para o convencimento com segurança do tabelião, para que ele faça constar na posse os requisitos legais para convencimento posterior aí do registrador. Eu entendo, inclusive, que deve haver um requerimento para a lavratura da ata notarial, onde o advogado já estabeleceu a modalidade em que ele pretende fazer prova, ele já estabelece os requisitos que ele espera que o tabelião ateste para ele. Então, ele faz um pedido de lavratura de ata para fundamentar um futuro pedido de usucapião extrajudicial na modalidade em que ele identificar adequada, indica para o tabelião o tipo de prova que ele quer que o tabelião produza. E o que a gente já viu acontecer hoje as pessoas são muito independentes, as pessoas dão uma busca no Google e saem resolvendo os próprios problemas. Então, a pessoa procura de forma isolada um engenheiro, pede para o engenheiro fazer uma planta. Ela procura de forma isolada um tabelião, pede para um tabelião fazer uma ata. No final, ela vai atrás de um advogado. E aí o advogado recebe uma planta feita por um engenheiro sem os requisitos necessários, recebe uma ata em que ele não orientou a lavratura e identifica que a modalidade é outra do que aquela que o tabelião apontou. E acaba fazendo um pedido como um Frankenstein, porque ele fundamenta de uma forma na petição inicial e junta provas que não foi ele quem conduziu. Isso me parece muito inadequado e o risco é de insucesso. Uma ata atestando posse com determinadas características que são relevantes para comprovar uma determinada modalidade de usucapião, quando o pedido é fundamentado em outra modalidade de usucapião. E acho que nisso que a gente vem frisando desde o começo,
É o advogado quem tem que determinar a modalidade que ele quer produzir provas, e aí solicitar para os demais agentes envolvidos que se construa o conjunto probatório com essa estratégia já traçada pelo advogado. Afinal, ele poderá ter que sustentar essa estratégia até no Supremo Tribunal Federal, se for necessário, se for uma uso campeão constitucional, chegar ao STJ. Mas ele traçou a estratégia lá no começo, ele não fez um pedido de uso campeão extraordinária e juntou prova de justo título e, de repente, ele junta o constitucional e faz prova dos 15 anos sem boa-fé. Entendeu? Esse tipo de prova coerente que me parece que o advogado tem que construir. Nós não entendemos que esta aqui, ainda sobre a ata notarial, seja uma oportunidade da gente discutir se é cabível a ata notarial em todas as circunstâncias ou não. Nós vivemos aqui durante o ano, nas reuniões calorosas da nossa comissão, discussões referentes à necessidade obrigatória em todos os casos da apresentação da ata notarial. Nosso foco aqui, entendo, é mostrar e trazer as questões práticas necessárias para que a gente conduza com êxito o processo extrajudicial. E está na lei estampado que a ata é um documento necessário. Não me parece que caiba, neste momento, uma discussão sobre a obrigatoriedade de sua apresentação ou não, porque, nesse momento em que vivemos, isso vai gerar discussão no judiciário. Não adianta a gente achar, com todos os requisitos probatórios que indiquem a posse ad uso capione em presente, se chegar um requerimento sem ata notarial no 9º registro de imóveis, acredito que a gente não terá êxito num primeiro momento, e que isso há de ser discutido adiante. Então, como nesse momento a gente está tratando mesmo da atuação prática, me parece que considerar a ata notarial como documento essencial para o protocolo no registro de imóveis é o caminho que a gente deve seguir. Falando em protocolo, a gente chegou lá no começo, o cliente procurou um advogado, o advogado identificou a causa, pediu para o engenheiro lavrar a planta, pediu para o tabelião preparar a ata, e agora ele obtém todo aquelas certidões negativas ou não negativas, certidões dos distribuidores estaduais e federais para ter uma certeza de que essa posse é mansa, de que não houve ações contestando a posse que ele requer que se reconheça como ad uso capione, e prenota isso no registro de imóveis. Já chega um processo para a gente analisar. E uso capião, acho que é uma das questões mais difíceis. Eu lembro da época da faculdade que o uso capião era bastante complexo, e me parece que quanto mais se estuda o uso capião, mais complexo ele pode ficar. Cada história é uma história, cada petição inicial tem que contar a história do caso concreto, cada ânimo de dono tem uma origem, e cada processo é único. Então, acaba o registrador recebendo esses muitos documentos que a lei exigiu que se tenha, e até porque a gente está fazendo um paralelo com o judiciário, e os processos de uso capião no judiciário também eram muito complexos. Não se está tornando mais ou menos complexo. Na verdade, a gente está trabalhando muito de forma reflexa da forma como era no judiciário, com as ferramentas que a gente tem no extrajudicial, mas o processo ele é muito parecido. A gente precisa identificar quem são os confinantes tabulares para serem notificados, identificar quem serão os titulares de domínio que terão o seu direito suprimido a propriedade, notificar as fazendas municipais, estadual e federal para verificar se há alguma invasão sobre a propriedade pública. A gente não pode esquecer que em muitos municípios, inclusive no município de São Paulo, as origens são terras devolutas, são áreas de união, áreas indígenas, coisas que a Fazenda Federal impugna, a estadual impugna, a municipal impugna, e isso tudo será analisado também no procedimento extrajudicial. Tudo bem? Então, chegamos na fase do requerimento, onde efetivamente dar-se-á início ao processo
dentro do registro de imóveis. Há previsão de que esse requerimento deve seguir as diretrizes de uma petição inicial. Então, advogados, atentem-se a contemplar aí tudo o que diz respeito ao que deve conter uma petição inicial. E o que a gente deve obrigatoriamente fazer constar é, obviamente, a modalidade da usucapião pretendida, explicar a origem e características da posse, qualificar aí os possuidores anteriores, a indicação do registro anterior, do registro onde está inserida essa área a ser usucapida. Outro dia, conversando, inclusive, sobre a segurança que o registrador precisa ter para reconhecer a usucapião, me veio uma informação que eu não tinha me atentado e que a gente, às vezes, não se coloca no lugar, né, do registrador. Acho que a gente precisa também se atentar à responsabilidade que o cartório tem de tirar o que é de um e passar para o nome de outro, porque é um direito que se perde de um lado e que se ganha de outro. Quando não há um lastro registral, quando não há identificação de um registro anterior, o advogado deve muito bem instruir o seu requerimento de modo a convencê-lo de que realmente há exercício. Não há contrato de compra e venda, não tem nenhuma matrícula que ligue o possuidor ao registro. Eu acho que a nossa responsabilidade de fundamentar com bastante clareza, de modo a convencer que existe mesmo esse exercício de posse com a intenção de dono, fica ainda mais enaltecido. No judiciário, um juiz que eventualmente sentenciar em desacordo com as provas do processo, ou que realmente não observar alguma prova ali produzida, a não ser que se caracterize algum dolo, alguma intenção de prejudicar o usuário, o juiz não será punido. Agora, o registrador imobiliário, se ele não se atentar para algum detalhe em que gere ou que se tire direitos, e isso for analisado depois, ele responde objetivamente pelos danos que ele causar. Isso pela lei das responsabilidades dos notários e registradores. Então, é algo que tem que estar dentro desse contexto para compreender eventuais exigências que aparentemente são excessivas, mas a gente está lidando com um instituto ainda novo, onde ficará a cargo do registrador essa supressão do direito de propriedade, um dos direitos mais protegidos do nosso direito, e eventuais critérios, eventual rigor na análise se deve ao fato de que o registrador responde civilmente pela ofensa dos direitos alheios. Então, pensem nisso quando há alguma exigência contra a qual os senhores possam não concordar, tentar entender as razões do registrador em estar fazendo. Há sempre a obrigação do registrador, ao fazer alguma exigência de documento complementar, fazer tudo isso por escrito. O processo se forma a partir do protocolo, e toda a comunicação tem que ser documentada como num processo judicial, para não ter essas lacunas de comunicação. Não existe fazer exigência verbal. O cartório me disse. O cartório não diz. O cartório põe numa nota de exigência quais documentos ele te solicitou. E é de fundamental importância que a resposta dos senhores também sejam fundamentada e por escrita, para que isso fique documentado dentro daquele processo, que se construa todo o caminho daquele direito, para que não haja... Tem muita gente com medo de fazer usucapião extrajudicial, e aí o advogado chega no balcão do cartório, mas o funcionário do cartório, eu não sei se está fazendo. Não existe esse tipo de resposta, ele não está fazendo. Existe uma petição fundamentada, prenotada, com a responsabilidade do registrador em atender e fazer as exigências com os fundamentos legais. Então, se a gente tratar com essa formalidade que o Instituto requer, é proteção para o cliente de vocês e é proteção para o registrador também. Aparentemente, gera uma
uma burocracia, mas me parece que essa burocracia ainda é necessária e traz segurança ao Instituto. Afinal, é um instituto que também vai estar sujeito a uma eventual ação rescisória, digamos assim, de um reconhecimento. Esse reconhecimento extrajudicial também poderá ser derrubado, assim como uma ação de uso capião judicial pode sofrer uma rescisória por alguma nulidade processual. A nulidade processual também afetará o procedimento extrajudicial. Convém que o advogado esteja atento a essa adequação processual do procedimento para não ver o seu direito sendo derrubado. Estou pensando que a gente está com muito pouco tempo. É um tema muito complexo. E o nosso colega ainda nem se pronunciou. A gente precisa passar a palavra para o doutor Júlio. Eu só vou terminar, então, a questão do requerimento, porque um último requisito é que se aponte o valor atribuído ao bem. Como nós estamos falando de imóvel... Vocês têm mais 10 minutos, tá? Ah, tá bom. Obrigada. Como estamos falando de... Muito obrigada, doutor Mauro. Estamos falando de imóvel urbano, para imóveis em que haja o lançamento de IPTU, deve-se indicar o valor venal. E, se não houver, deve-se indicar um valor de mercado, uma pesquisa que deve ser feita. Acho que hoje em dia é mais fácil, né? A gente consegue fazer esse levantamento para indicar o valor atribuído ao bem. E, então, os documentos que devem instruir o requerimento será a ata notarial, a planta e o memorial descritivo e os documentos que indiquem a posse, principalmente no caso da usucapião ordinária, é necessário aí justo título que justifique essa modalidade. As certidões dos distribuidores da Justiça Estadual e Federal, que não apontem nenhuma discussão quanto ao exercício da posse, a procuração para o advogado e a certidão do município, no caso, que demonstra aí a natureza urbana do imóvel. Acho que a gente pode, nesse momento, passar a palavra para o doutor Júlio e, havendo tempo, a gente retorna aí para algumas considerações que não são primordiais para o início do processamento em si, mas que podem ser incidentes aí no decorrer do processo. Ok. Então, nós vamos ter prosseguimento aqui com a palestra do doutor Júlio, mas, seguindo o protocolo, nós precisamos entregar os certificados para a doutora Amanda, doutor Renato. Tá? Então, eu vou pedir a Keila e ao Hilário que entreguem os certificados. Doutora Amanda. Doutor Renato. Acho que eu estou na frente aqui. Muito bem. Antes de passar a palavra para o doutor Júlio, eu tenho alguns recados aqui. O primeiro é informar vocês que a comissão está finalizando uma cartilha do uso capião extrajudicial. Tá? Essa cartilha será lançada agora no nosso congresso, dia 7 e 8, e posteriormente será disponibilizada no site da comissão para todos os interessados. Tá? É um trabalho de fôlego e importante para que vocês tenham acesso a todas essas informações. Prosseguindo aqui com a nossa informação sobre o Congresso, no dia 8 de dezembro, então, no sábado, nós teremos as seguintes atividades lá na sede da OAB, ali na Maria Paula, tá? Na sede nova. Nós começamos às 9 da manhã com o tema Repercussões da Transsexualidade nos Registros Públicos. Nós teremos lá como expositoras doutora Karine Maria Famer Rocha Bozelli, oficial do Registro Civil do 18º Subdistrito da capital, e também a doutora Carla Watanabe, 28ª Tabelião de Notas da capital. Serão debatedores a doutora Mônica Franqueiro, doutora Maria Aurélia dos Santos Rocha e, como mediadora, a doutora Keila Pimentel.
Isso no segundo andar, no auditório pleno. Ao mesmo tempo, nós teremos lá no plenário dos conselheiros a seguinte atividade: imóveis rurais, especificidades, atualidades, legislação ambiental e registros públicos. Tá? Esse evento será comandado pelo Dr. Elton Abreu Cobra, e terá como expositores o Dr. Daniel Silva Costa, o Dr. Marcos Lopes Prado, o Dr. Bruno Drummond Grupp, e como expositor também o Dr. Marques Stalber. E finalizando no auditório anexo, no segundo andar, teremos uso capião e retificações extrajudiciais, uma visão constitucional. Tá? O expositor será o Dr. Everaldo Augusto Kambler, e debatedores, Dr. Francisco Hilário Rodrigues Lula, Dr. Henrique Ferraz de Mello e Dr. Heitor Ronaldo de Freitas. Tá? Então, será um congresso de grande conteúdo e nós reiteramos o convite para que todos vocês compareçam, dia 7 e dia 8 de dezembro, na nova sede da OAB. Queria aproveitar também para falar do lançamento do livro Notas sobre Notas e Outras Notas, que é um novo livro do doutor desembargador Ricardo Dipp, é o tomo 1, que foi lançado ainda essa semana pela editora Lepanto, tá? Que já está à venda no site da editora Lepanto, tá? E se alguém estiver interessado, temos aqui alguns exemplares que poderão ser vendidos, tá? Qual é o preço do livro? 60 reais. 60? Custa R$60, tá? É um livro bastante bom sobre notas registrais. Notas... Direito notarial. Direito notarial. Ok? Então, vamos de imediato passar a palavra aqui para o doutor Júlio. Boa noite. Parabéns aos presentes. Poderíamos estar em casa comendo uma pizza de mussarela, não é verdade? Que não tem pizza melhor que a pizza de mussarela, né? Então, realmente, quem está aqui está de parabéns, tá bom? É um prazer imenso estar aqui, a convite da Comissão de Direito Registral. E vamos lá, vamos ao que interessa, né? O uso capião. Gostaria de deixar aqui, em relação à exposição, que o uso capião, então, ele não é, essa modalidade administrativa ou extrajudicial, ela não é mais uma modalidade. Nós temos no Brasil, segundo a jurisprudência e a doutrina, nós temos 36 espécies de uso capião. 36. Professor, nós usamos todas elas, já pensou guardar 36 espécies? Muita coisa, né? São espécies mais teóricas. Na prática, nós utilizamos aí algo em torno de 5 espécies. Extraordinário, ordinário, constitucional especial, também o uso capião de abandono de lar ou meiação, né? Também muito utilizado hoje no direito de família, e também o uso capião coletivo. Então, veja, nós temos algo em torno de 36 espécies, mas, na realidade, utilizamos aí 5. Então, esse uso capião administrativo ou extrajudicial não é mais uma modalidade de uso capião. Não temos 37 espécies, mas sim 36. O advogado tem que fazer essa triagem, né, porque ele vai ter que encaixar uma dessas modalidades na situação no uso capião administrativo. Então, nós temos que ter uma certa noção dessas espécies, as mais utilizadas, inclusive. O que é importante a gente entender em relação ao uso capião, até mesmo para poder ajudar o tabelião e o registrador? Nós temos que entender que o uso capião tem requisitos essenciais. O verdadeiro uso capião, ele tem o coração. Quando a gente fala do uso capião, tem o coração. O lobisomem, você mata o lobisomem com a bala de prata, não é isso? O uso capião, você estraga o uso capião quando você bate no coração do uso capião. E qual que é o coração do uso capião? Que é a obrigação do advogado triar. Então, vamos falar dessa obrigação, esses requisitos obrigatórios. Nós temos 3 requisitos. Qualquer uso capião dessas 36 espécies, nós temos que analisar o caso antes de passar para o cartório ou levar ao judiciário. Nós temos que analisar, sim, o coração do uso capião. Primeiro requisito, todo uso capião tem que ter posse, o chamado lapso temporal. Temos posse de 15 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos, mas todo uso capião tem posse. Não há que se falar em uso capião, seja procedimento judicial ou administrativo, sem falar de posse,
fiscalizar, checar essa posse. Importante também analisar se essa posse é mansa e pacífica. E como nós vamos analisar isso como advogados? A posse só é mansa e pacífica quando não tem uma ação possessória, uma ação de reintegração, manutenção, interdito proibitório, ou uma ação de domínio, a ação reivindicatória, talvez também a emissão da posse. Cuidado com essa questão de posse mansa e pacífica, porque no momento que vamos fazer essa triagem, temos que lembrar que não é qualquer coisa que estraga a posse mansa e pacífica. Seria um erro falar isso. A posse mansa e pacífica, realmente, ela só não existe quando existe uma ação possessória, direta ou indireta. Quando nós falamos de notificação, estraga a posse mansa e pacífica? Pergunto para quem está aqui. Não estraga. A notificação, existe a contra-notificação. A notificação é um documento unilateral, assim como o boletim de ocorrência também. Professor, eu tenho a posse há 15 anos, mas fizeram um boletim de ocorrência. Meu cliente falou que fizeram um boletim de ocorrência contra ele. Isso não estraga a posse mansa e pacífica, não vai atrapalhar o procedimento judicial ou extrajudicial do uso capião. O boletim de ocorrência também é um documento unilateral. Então, esse segundo requisito, sempre importante a gente lembrar o que fere realmente esse requisito geral, que seria a posse mansa e pacífica. Em terceiro, né, acho que o coração é dividido em 3 partes do uso capião, nós temos sim o animus domini. Esse termo em latim, tão conhecido por todos nós aqui, nós temos que traduzir para o nosso cliente, não é isso? Porque se você, quem está aqui é advogado, se você falar para o cliente, o senhor, a senhora tem animus domini, o que ele vai responder para nós? Já toma o Rivotril e Catopril. Né? Então, não adianta falar com o juridiquês com o cliente, temos que traduzir, essa é a nossa obrigação, inclusive. Assim como o consultor jurídico de cartórios também, não é isso? Traduzir para a sociedade, traduzir para o leigo. Então, sabemos sim que o nome é bonito, animus domini, mas para o cliente nós temos que explicar isso de forma didática, objetiva. O que é o animus domini, esse terceiro requisito do uso capião, que é a obrigação nossa fiscalizar, tanto no âmbito judicial ou no procedimento administrativo? Nada mais é que a vontade inicial de ser dono. Quando o sujeito, o autor da ação ou do procedimento administrativo de uso capião, ele consegue nos provar, ou pelo menos provar que ele está falando a verdade, que ele teve a vontade inicial de ser dono, é sinal que ele teve esse requisito de uso capião, né? Esse requisito animus domini. Então, o animus domini nada mais é que o requisito inicial, a vontade inicial de ser dono. Temos que fiscalizar. O advogado, ele é realmente o primeiro fiscal do uso capião, seja judicial ou administrativo. E falar do coração do uso capião é a base de tudo, para êxito no procedimento administrativo ou êxito no procedimento judicial. Não dá para falar de uso capião sem essas 3 modalidades importantes, esses requisitos obrigatórios de uso capião. Quando nós falamos aqui em animus domini, é importante deixar claro também, para o nosso cliente, que algumas coisas vão prejudicar esse animus domini. E o que vai prejudicar esse animus domini? Um contrato de locação. Nós sabemos que algum colega, se não está atento, ele pode juntar um contrato de locação e falar que tá aqui o título de boa-fé, ele era inquilino, não é isso? E o fato de ser inquilino não ajuda, atrapalha, porque o inquilino não tem um desses requisitos, que é o animus domini. Ah, mas ele, depois de 2 anos, ele ficou sabendo que o locador morreu, veio a óbito, e deu aquela vontade de ser dono do imóvel. Isso não conta, não é isso? O que é o animus domini? A vontade inicial de ser dono. Se no meio do caminho, após ter assinado um contrato de locação, eu tenho aquela vontade de ser dono, essa vontade não conta. Porque a vontade não é a vontade no meio do procedimento, do lapso da posse, mas a vontade inicial. Eu já entro no imóvel com a vontade de ser dono. Já me perguntaram, então o invasor ele tem vantagem em relação a isso? Ele tem. Porque o invasor ele já invade o imóvel com a vontade do quê? Ser dono, não é isso? O inquilino não. Ele entrou no imóvel sabendo que era o quê? Inquilino, locatário. Então, esse contrato de locação, ele vai estragar um desses requisitos, que é o animus domini, tanto na esfera cartorária ou judicial. Temos que estar atento ao coração do uso capião. Outra situação que vai também prejudicar o procedimento de uso capião judicial ou extrajudicial é o contrato de comodato, não é isso? Porque o empréstimo gratuito, nós estamos falando de comodato, oneroso locação. Também não podemos juntar um contrato de locação nesse requerimento feito para o cartório ou nessa petição inicial feita ao judiciário, porque isso vai implicar, sim, na negativa.
Temos que tomar um certo cuidado também, porque o coração do uso capião, nós temos aí os 3 requisitos. Primeiro requisito, podemos falar em posse, lápis temporal. Segundo requisito seria a posse mansa e pacífica, em qualquer uso capião. E o terceiro requisito comum a qualquer espécie, essas 36 espécies, seria realmente o animus domini, que nós vamos traduzir para o nosso cliente, para que ele não ache que a gente está perguntando se está tomando remédio, não é isso? Então, quando a gente fala de uso capião, vamos juntar esses requisitos, esses 3 requisitos, à função social da propriedade. Entendendo bem isso, parece bobagem, mas conseguimos sim ajudar o cliente, ajudar o cartório, ajudar o judiciário. Porque a triagem no uso capião tem que ser feita no coração. E o coração de uma ação ou um requerimento administrativo de uso capião é justamente isso, o coração, né? Os 3 requisitos. São requisitos gerais. Cada uso capião tem os seus requisitos próprios. Vamos trazer como exemplo uma espécie muito importante, muito conhecida por todos nós, que é o uso capião chamado constitucional, constitucional especial, especial constitucional, tanto faz. Esse uso capião, além de utilizar esses requisitos gerais, tem os requisitos próprios. No caso, limite de metragem, 250 metros quadrados, no caso do urbano, no rural, 50 hectares. Então, tem esses requisitos próprios. O advogado, como ele é o primeiro fiscal no uso capião, seja judicial ou administrativo, aonde que ele vai realmente fazer o checklist para o avião não afundar? É justamente aí, né? No coração do uso capião, fazendo prova, lembrando as provas orais, provas documentais também. Então, acho que realmente o advogado, a função do advogado é fazer uma fiscalização. E essa fiscalização não tem como fugir, é o coração do uso capião, né? É importante também lembrar da posse, né? Hoje nós temos conceitos novos da posse. Hoje nós temos o conceito de posse alternada, conceito novo. Todo mundo conhece o conceito de posse direta e indireta, mas posse alternada é um conceito novo também. Temos que entender bem de posse para conseguir entender e ajudar o nosso cliente. Então, uso capião, falar de uso capião é falar realmente, acho que da essência dele, que seria esses 3 requisitos. Passo a palavra. Bom, eu, pelo menos, já sei tudo de uso capião extrajudicial. Eu vou chamar a doutora Mônica para entregar aqui o certificado ao doutor Júlio César. Muito bem, eu queria parabenizar os 3 pelas explanações, mas agora acabou a moleza, vamos começar os debates, né? E eu quero abrir a vocês para que vocês, então, tirem as dúvidas que ficaram, tá? Hilário, você pode pegar. Levante a mão que o Hilário vai levar o microfone, lá no fundo.